Agora, antes de passar às espécies de revogação, é interessante a gente aqui fazer um ligeiro aclaramento. Vamos aqui para a lousa. Vejam que a gente disse que iria tratar também do tema finalidade. Como finalidade não está nos slides, a gente já vai aqui esclarecendo. Qual é a finalidade de um ato de revogação? Para que se revoga um ato? Ora, a finalidade do ato de revogação é fazer-lhe ou é fazer o ato revogado cessar os seus efeitos. Eu vou aqui ser mais preciso. A finalidade é fazer o ato revogado cessar seus efeitos. É esse o fim da revogação. É fazer o ato revogado cessar seus efeitos. Certo? O ato está produzindo efeitos e a administração quer que ele não produza mais. Porque não é conveniente, nem oportuno à administração que assim aconteça. Ela o revoga. Agora, aproveitando, quais seriam os pressupostos para a revogação? Na verdade, a gente deve ter um ato eficaz, acabei de falar, o ato deve estar produzindo efeitos, não é? O ser apto a produzir, e a gente também tem que ter um ato válido ou legal. E a razão é simples. Se o ato for inválido, ele não vai ser revogado, ele será anulado. Então, para que um ato seja revogado, veja, ele deve ser um ato eficaz e deve ser um ato válido ou legal. Entendido? Muito bem. Agora voltemos então aos slides. Quanto à classificação ou às espécies de revogação, observe. Classificação ou espécie de revogação. A revogação, quanto à abrangência, é total, e nós teríamos a abrogação, ou parcial, e nós teríamos a derrogação. Quanto à manifestação da administração, ela é expressa ou tácita. Então, por exemplo, é comum a gente ter portarias dizendo assim, uma portaria traz 1, 2, 3 artigos, e lá o último artigo diz assim, revogam-se as disposições em contrário. Essa expressão aí, essa previsão, não tem aí o condão de tornar a revogação expressa. A revogação é expressa quando o ato revogador diz que ato está revogando expressamente. Então a portaria, se disser, fica revogada a portaria tal, revogação expressa. Dizer simplesmente, revogam-se as disposições em contrário, isso não é revogação expressa. Entendido? Agora, a revogação tácita ocorre quando o ato posterior trata de modo contrário ou amplamente o ato revogado. O ato posterior trata de modo contrário ou amplamente o ato revogado. Isso é revogação tácita, tão válida quanto a revogação expressa. Objeto. Qual é o objeto da revogação? Retirar total ou parcialmente
ato válido do ordenamento jurídico. Não pode haver dúvida quanto a isso. Se o ato é inválido, é caso de anulação. Se o ato é válido, mas ele hoje se mostra contrário à conveniência pública, ao interesse público, é caso de ser revogado. A revogação ocorre, lembre-se, a revogação ocorre porque o ato não é conveniente nem oportuno. A administração não atende ao interesse público. Por isso a gente pode dizer que a revogação ocorre por motivo de mérito administrativo. A revogação ocorre por motivo de mérito administrativo. A natureza do ato, a revogação é um ato secundário e discricionário, porque pressupõe um ato primário que anteriormente dispõe sobre a mesma questão. Entendido? Isso é simples. Não é tão importante dizer que é um ato secundário. Mas a doutrina diz, justamente por quê? Porque a revogação incide sobre um ato anterior que já tratou da matéria. Mas o mais importante é dizer que a revogação é um ato discricionário. Até porque essa noção de ser um ato secundário ou não, ela é controvertida e não é relevante de fato aqui para a prova. Mas é relevante sim a noção de que a revogação é um ato discricionário. Mesmo quando há necessidade de motivá-lo, isso não importa, porque nós já vimos que a regra é a motivação dos atos, sejam eles vinculados ou discricionários. Então, a revogação de uma licitação, conforme o artigo 49 da Lei 8666/93, ninguém discute. É um ato discricionário e que deve ser motivado. A lei diz que a revogação de licitação decorre de razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. Certo? É um ato que tem que ser motivado e é um ato discricionário. O motivo é a inconveniência ou inoportunidade do ato, a inadequação ao interesse público. Ok? A competência para revogar. A competência para revogar é somente da administração pública. Não há dúvida quanto a isso. Uma vez numa prova, veja, preste atenção. Se distraia não, nem durma, preste atenção. Uma vez uma prova disse assim: não há revogação de ato administrativo por decisão judicial. Essa assertiva está correta? Não há revogação de ato administrativo por decisão judicial. Essa afirmação está correta? Essa afirmação está correta? Sim, está. Na verdade, o juiz pode, no processo judicial, anular um ato administrativo. Mas ele não pode revogar um ato administrativo. Porque se ele o fizesse, ele estaria entrando no mérito do ato administrativo. Ele estaria